Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia empreendedora e uma frequência de muita vitória. Temos histórias de pessoas incríveis que começaram de uma situação semelhante à minha, à sua, e venceram na vida. E hoje temos a chance de entrevistar um CEO, um empreendedor serial que já passou por todas as fases de transformação pelo empreendedorismo. Chefe em vendas, departamento comercial, CEO com larga experiência nacional e internacional. Vamos ter a honra e a alegria de receber Lázaro do Carmo. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, Alves. Obrigado pelo convite. Uma satisfação. E como nós estávamos falando, hoje nós temos aqui a história de um grande empreendedor, que foi CEO de grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. E teremos a chance de falarmos um pouco de departamento de vendas, da diferença de lucro e equity e muitas outras habilidades. Hoje, um profissional realizado, se podemos falar assim, já mostrou sua marca, sua história e entregou muito resultado no Brasil e fora do Brasil. Mas como foi o início Ah, o pontapé inicial dessa linda carreira? Cara, eu nasci em Belo Horizonte, PH. filho de um caminhoneiro com a professora primária, Uau! entendeu? E estudei escola pública. Cara, depois, 18 anos, fui para o exército, saí do exército, e eu sabia que aquilo ali não era meu lugar. Eu precisava fazer alguma coisa para sair de lá, mas não me perguntava como, que eu não entendia. Mas, dedicando a estudar, tal, saí do exército, fui dar aula como professor. Até que um amigo tinha comentado assim comigo: "Lázaro, então, porra, você está sendo desperdiçado aí dando aula, tal, nada contra professor, mas pô, você é um cara ambicioso, tá na hora de seguir outros voos, pô". E me ofereceu uma vaga de propagandista vendedor numa indústria farmacêutica. Aí eu disse não para ele. Falei com ele: "Cara, porra, não tô aí me dedicando tanto para ser vendedor", nem sabia que era propagandista vendedor. Passado um tempo, liguei para ele e falei: "Quanto ganha esse cara?". E esse cara ganhava 3 vezes mais do que eu como professor, essa cadeira, essa posição. Aí eu falei com ele: "Eu quero essa vaga". Ele falou: "Agora não tem". Agora, meu amigo, só que tem uma empresa chamada Sanofi que fez um anúncio na televisão para um propagandista vendedor. Eu mandei o currículo na época datilografado, ano de 94, mandei o currículo na segunda, na sexta estava contratado. Dentro da Sanofi eu falei: "Cara, tá aqui minha chance de fazer uma carreira executiva e de começar a montar meus negócios". E foi muito rápido, cara. E como que foi? Eu tenho visto que a gente vem de uma geração onde ser vendedor era uma vergonha. Ou seja, o cara que não se acertava em nenhum lugar, ele falava: "Ô, não, vendedor". E logo ali você teve um insight que é lógico, com uma oportunidade, visando com uma ambição, você teve um insight rápido do que a venda poderia fazer a diferença na tua vida. E quando você caiu nessa oportunidade, você viu um um grande laboratório? Era uma multinacional gigantesca, eu, garoto jovem da periferia, falei: "Cara, vou ser o melhor que Uau! tem aqui dentro, vou fazer carreira aqui dentro e o dinheiro que eu juntar vou ficar montando as coisas". Cara, era o meu objetivo de vida, Uau! entendeu? E foi muito rápido. Tive a chance de conhecer gente muito boa lá dentro e foi assim, ó, 1 ano e 8 meses depois supervisor distrital, 8 meses depois gerente distrital, X meses depois gerente regional, gerente de divisão de marketing e venda, head da empresa. Saí da Sanofi, fui para a Natura com a proposta, ficar um tempo no Brasil, um tempo fora, fiquei 2 anos aqui, 2 anos morando na Argentina, Tudo isso liderando. tudo liderando a equipe. Vou dizer assim, com 28 anos de idade eu tinha 800 pessoas debaixo de mim, entendeu? Era um time. E aí, neste período também, eu abri, no CNPJ, um lava-jato, confecção de roupa, loja de carro, e eu fui sempre empreendendo. Fui para Argentina, daí eu mudei para o Rio,
De Belo Horizonte eu saí, fui para o Rio de Janeiro por causa dessa empresa. Voltei, mudei para fui para a Natura e mudei para Argentina. 2 anos lá, recebo um telefone, o resultado estava indo muito bem. Nem 2 anos, até um pouco antes. Um telefonema na minha mesa, uma empresa de headhunter, né, caça-talento, perguntando se Sim. eu queria voltar para o Brasil. Mas para aí, eu quero saber um pouco mais antes do seu retorno para o Brasil. Veja bem, você foi um meteoro nesse processo de subida, numa escalada de vendas. Veja bem, e no início da internet, não tinha nem como escalar naquele momento. A Existe. gente trabalhava assim naquela liderança, essas indústrias, essas empresas, esses departamentos de venda, era o quê? Marketplace? O que Existia e-commerce? marketplace, Não, nada. ficou loja de varejo, Varejo, farmácia na época, gôndola. farmácia, gôndola, distribuidor farmacêutico. E eu esqueci de falar que dentro da Sanofi eu comecei a passar por várias áreas, entendeu. E quando eu fui para a Natura e fui para a Argentina antes de voltar, eu passei pela área de logística, operações, antes de assumir uma cadeira de CEO. E tem uma outra coisa pra você, eh tinha um tempo para as coisas acontecerem. Sim. A preparação acadêmica, irmão, eu tinha que falar inglês fluente, eu tinha que falar espanhol, eu tinha que trocar os prazeres de curto prazo pela vida que eu queria. 30 anos eu estava bem-sucedido, irmão. Aquele cara pobre já morava no Rio de Janeiro em cobertura, tudo pago, era outra história, mas tudo tinha um processo. Demorou 10 anos para isso acontecer. Hoje em dia as pessoas querem sentar na janela do avião Muito e rápido. acha que se fazer um curso da internet vai mudar de vida. Não vai, pô, Não vai. não vai, você me desculpa. Se alguma coisa na vida for fácil, me ensina que eu não sei não. É, essa é uma grande lição. Hoje as pessoas querem, antes mesmo de pagar o preço, conseguirem o resultado. E Exato, isso cara. não acontece, está provado. Mas daí você recebeu uma ligação. Você estava na Argentina Argentina, liderando uma equipe do quê? umas 400 pessoas 400 na pessoas Argentina, trabalhando com a Natura. 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 E aí, depois de um certo tempo, um telefonema toca, era um headhunter do Brasil perguntando se eu queria voltar para ser presidente de 2 empresas. Ser CEO, tocar 2 empresas na área de cosmético. Aí eu vim, fiz o processo, descobri que era Grupo Silvio Santos. E aí foi contratado pelo Aí Silvio. primeiro processo, passei pelo Hunter, depois pelo RH do grupo, Sandoval, na época era o presidente do grupo, e a última entrevista, o último processo foi com o Silvio, Com o Silvio. na E casa dele. como foi? Fala para mim, eu acho que você está muito curioso aí, e eu também, ficar frente a frente com o maior empresário do Brasil, como foi? Cara, nós fizemos um bate-papo de 2 horas. Eu falei uns 20 minutos, ele falou o resto, Uau! e ele terminou a entrevista falando o seguinte: "Ó, não sei se é você, mas se você estiver disposto a vir para cá, quero fazer uma proposta para você. Se der certo, eu te ponho rico. Se der errado, você fecha essas 2 empresas, paga todos os impostos, paga as pessoas, porque eu não gosto de nada errado. E eu te dou um dinheiro. Se der certo, eu te ponho rico, se der errado, eu te dou um dinheiro e tu toca a sua vida. Como é que você diz não aos 38 anos de idade?" Fala: "Porra". Vem para cá. E não tinha nada a perder nesse processo. Nessa altura da vida, eu já era um cara bem de vida, entendeu? Financeiramente muito, muito estável, tranquilo, entendeu? E falei: "Porra, agora é uma chance de dar um upgrade ainda". E voltar para o Brasil, né, também. Voltar ao Brasil. Voltar ao Mas Brasil, eu não como queria, não que não goste da Argentina, é, mas eu estava louco para voltar. não, sem dúvida. E nessa experiência, você vem para ser o CEO de 2 empresas, Não, quais eram? sim, era Jequiti Hidrogel. Jequiti Hidrogênio. Jequiti Jequiti Hidrogel. todo mundo conhece. Jequiti Hidrogel. Hidrogel era uma empresa de licenciados diesel de varejo. E a Jequiti era porta a porta. Fizemos um puta de um plano, as coisas deram muito certo, a minha parceria do Silvio, eu vou honrar sempre, se tem um cara de honra é esse cara que eu conheci, para ele não precisava de contrato, bastava uma palavra. Silvio sempre foi um cara de princípios. Porra, meu, um dos maiores que eu já conheci na vida, Uau! entendeu? Eu vejo às vezes as pessoas falando aí mal disso, mal daquilo, um bando de idiota, não sabe, não conheceu.
não conheceu entendeu? e não tem a prudência necessária para falar de uma sumidade, de um empresário que é um exemplo para o Brasil inteiro. Eu não tive o prazer de conversar com o Silvio pessoalmente, eu não tive esse prazer na vida, mas eu imagino você é um grande privilegiado. E aí você chega selecionado no meio de centenas de É. pessoas que poderiam, você é selecionado e você chega na Jequiti. Jequiti e na Hidrogem. A Qual era o princípio, quadro? quadro era uma empresa de faturando 20 milhões e a outra 40. Só sei que Que ano? isso ano de 2008. 2000 anos. É, em 2000 Faturamento ainda baixo. acho, em 2014, em 2009 eu vendi a Hidrogem. Por quê? Porque eu achava que a gente tinha que focar numa empresa e a outra ia dar muito trabalho e não ia ter a alavancagem que a Jequiti ia ter. Vendi a Hidrogem para o grupo Hipermarcas, né, e logo depois, no grupo Silvio Santos, essa história é longa, vendi várias empresas do Silvio, aí e a Jequiti logo em seguida, 20 milhões, 57, 250, em 2014, 523 milhões. Uau! Ou seja, 40 É, de 20 milhões a 523 milhões em 5 anos. 40, Mais mais de de 40 40 vezes, vezes. entendeu? É algo de mais de 500% e é um negócio que é assim, gente certa no lugar certo, com um bom plano. Uau! E em 2010, com o episódio do Pan-Americano, aí eu virei vice-presidente do grupo, muito mais focado nessa divisão, eu virei vice-presidente do grupo. E foi muito bom. E nessa época também, em 2008, É que se eu deve. tinha uma empresa Para fazer uma escalada, vamos lá, para aqui. para 2008 você tinha uma empresa. Que se deve? Você chega na empresa como CEO, assim, dá uma lição para nós. Chega na empresa para fazer um diagnóstico e começar a montar as verticais para onde nós vamos. então O vou pla te dizer nem só daquela época, hã, hoje, desde aquela época, o que eu faço hoje? Turnaround. Eu tenho um grupo que conserta empresas, além de um outro braço de educação e tal. Nessa época eu mandei 70 pessoas embora, só de chegada. Por quê? Se a empresa está com resultado ruim, a cultura é ruim. E para você mudar a cultura de uma empresa, você tem que mudar as pessoas. Você não vai mudar a cultura da empresa com as mesmas pessoas, é muito difícil. é muito difícil, a não ser e outra, o que você faz ressoar embaixo, muitas vezes aquela pessoa que tem resistência, ela vem blindando, né. E essa troca que você faz senta da liderança. É. Porque o chão de fábrica e o meio não tem culpa, porque ele obedece ordem. Agora, quem decide se o resultado está ruim, a culpa é dele. Então, eu troquei as pessoas, trouxe gente da Natura e da Avon, que era porta a porta igual, fiz um celeiro de lá, montei um puta de um time, e o Silvio me deu 3 meses para montar um plano. Ele falou, monta o plano em 3 meses, porque nós vamos começar um programa de televisão, inclua este programa de televisão no seu plano, que era o tal do Roda Roda Jequiti. Aí eu falei com ele: "Como é que funciona esse programa?". Ele passou a regra para mim e falou: "Deixa comigo". Contratei gente, estruturei, peguei um capital para poder eu lembro que tem uma coisa muito engraçada, eu cheguei perto dele na época e falei: "Silvio, o negócio é o seguinte, para eu fazer o turnaround dessa empresa, preciso dos 80 milhões". Aí ele falou assim: "Se eu tivesse 80 milhões para te dar, eu não te contratava". Você desculpa, você não vai ter os 80 milhões. Eu Acabou. falei: "Mas eu preciso, que eu preciso investir em estoque, eu preciso investir nisso, aquilo outro". Ele falou: "Te vira". Entendeu? Aí eu fui tomar o dinheiro em banco e logo 1 ano depois eu fiz a venda da Hidrogem, aí o dinheiro ficou lá para a empresa poder crescer. E o foco dele era ser grande. O foco inicial é: cresce em venda. Todos os dias ele falava: cresce em venda. Cresce em E vez. o plano foi: fizemos um puta planejamento estratégico, melhoramos o canal de distribuição, a operação logística. Eu importei uma linha de separação da KNAPP, que separava, não lembro de cabeça, mais X mil pedidos por dia, entendeu? Para poder fazer a operação. Automatizado. Tudo, 100%, entendeu? Era uma linha de radiofrequência, e tal, montamos a estrutura toda, isso em tempo recorde, falamos com ele: "Bota a gasolina", e ele foi para o ar, e aí a empresa começou pum, 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 mas o segredo do plano era gente certa no lugar certo, e logo em seguida criar uma estratégia de lançar perfume de celebridade. E o Silvio te falava: "Amplifica as vendas". Bota a gaso ó, palavra dele: "Eu quero uma empresa tão grande quanto Natura e Avon, senão você fecha". Você ouviu isso? E você, que tem uma história inspiradora, especial e de muito sucesso, manda a sua história para mim. Tá vendo aqui, ó? Manda no meu Instagram, @ElvisCesarOficial.
que eu vou ter a honra de te entrevistar aqui no Brasil que faz. E ele falou o quê? Eu quero uma empresa Tão grande. tão grande quanto Natura ou Avon, senão fecha esse negócio. E ele tinha uma paixão por essa empresa tão grande, que em 2011, Mas aí em 2008 você 2008 falou que abriu um negócio paralelo, foi isso? não, em 2008 também, quando eu cheguei, eu falei com o Silvio: "Silvio, eu vou abrir uma empresa de consultoria, por quê? Porque eu gosto do empreendedorismo, e tal". Ele falou comigo: "Por mim pode ter o que quiser, desde que você foque aqui dentro Tá bom. e não abandone o barco". E aí eu criei uma empresa na época, que é o Grupo Optimize, que existe até hoje, que é uma empresa que Fala. faz turnaround de empresas. A gente recupera empresas, pega empresa ruim, transforma em boa, boa e melhor ainda, É. e a gente faz o processo de Hum. M&A, a gente vende, a gente faz tudo. Então, nessa época também, quando chegou em 2011, a Jequiti já estava com seus quase 350 milhões de faturamento, e apareceu uma empresa querendo comprar a gente, que é o Grupo Coty, americano, e depois de um processo de 6 meses de DUI, fez um cheque de 1 bilhão na empresa. Uau. E o Silvio recusou. E eu lembro que ele não queria não, ele primeiro ele aceitou, falou: "Ó, vende a empresa aí". Ele aceitou os 350. Não, ele falou assim: Não, ah, não, a empresa faturava 350 milhões. tá, A Coty tá, queria comprar, sim. e ele E falou: "Quanto vale, Lázaro?" Eu falei: "Deixa eu negociar". E ele falou: "Então vai, se for 1 bilhão eu aceito". A negociação durou 6 meses e a Coty falou: "Paga 1 bilhão". Nessa época, era 33 vezes o EBITDA do ano 2012, não de 2011. E no meio do processo, a Coty ia abrir capital na bolsa de Nova York e ela queria comprar uma empresa no Brasil, lugar certo, hora certa. Eu falei com o Silvio falou: "Tá bom, vamos fechar". Aí o Bruno D'Ancona, que era o advisor do Banco Barclays, hoje ele é dono do Banco Tricorp, genro do Justo, casado com o Fábio Justo, estava trabalhando do outro lado, me ligou um dia, ele e a Ana, que é dona de um outro fundo de investimento chamado A10, me ligaram e falaram: "Lázaro, cheque na mesa. Vou te levar um book, tu assina como representante legal e leva para o Silvio assinando, tem 1 bilhão na conta". Liguei para o Silvio, falei: "Silvio", liguei para o Guilherme Stoliar, que era o presidente na época, falei: "Guilherme", Guilherme, um abraço é, para o Guilherme. "Guilherme, vendi". Guilherme: "Opa, vamos lá na casa do Silvio". Liguei para o Silvio falou: "Não precisa vir aqui hoje não, vem segunda". Eu falei: "Que isso, eu tô com o cheque na mão de 1 bi, vem segunda". Aí cheguei perto dele e falei com ele: "Ó, tá aqui 1 bi". Ele falou: "Não quero mais não". Eu falei: "Você é doido? Como você não quer?". "Ah, eu não quero, o que que eu vou fazer com 1 bilhão?". Eu falei: "Você, eu não sei, o meu com os meus 50 milhões eu sei". Eu tinha 50 milhões da transação, falei: "Eu com os meus 50 eu sei, você com o seu 1 bi eu não sei". "Você tá advogando em causa própria, Lázaro". Eu falei: "Eu tô advogando em causa própria, é um valor irrecusável". Eu falei: "Não, vai valer muito mais". Não quero vender. Olha a paixão dele pela empresa, pela paixão. Ele falava: "Ah, eu tô aqui gerando emprego". "Quantas consultoras nós temos lá?". Eu falei: 200 mil. "Pois é, tá me dando emprego, tá tudo ótimo. Nós não precisamos do dinheiro". "Não quero". Recusou. E aí? Eu me senti o motorista do carro forte. Eu com 50 milhões para pegar e não podia, entendeu? E recusou e ficou. E aí a empresa, ainda fiquei trabalhando com ele até janeiro de 2015. Na sua opinião, se você fosse o Silvio pensando nos números e no progresso, o que você faria? Eu aceitaria não, A venda. E multiplicaria ali com outros outras negócios. coisas. O Silvio era um empreendedor serial, né, pô, na época no grupo acho que tinha 30 e poucas empresas. É, Era um cara apaixonado pelo verbo fazer, um cara apaixonado por verbo realizar, o negócio não era dinheiro para ele. Tanto que ele recusou um bi. era fazer. O cara não tá afim da grana mais, O entendeu? negócio Esquece o dinheiro para ele. é empreender e fazer a engrenagem girar, o país girar. Mas você é um especialista em vendas. Hoje nós estamos falando aqui a respeito do seguinte, de um bom produto e um bom departamento comercial. Se você tivesse que falar para pessoas ou indústrias, ou CEOs, ou departamentos, ou negócios, ou mesmo aquela boleira, a vozinha que é boleira, ou aquela chefe de cozinha, qual a melhor estratégia em vendas? Uma estratégia em venda é você entender o que passa na cabeça do seu consumidor primeiro. Primeiro eu tenho um bom produto, eu entendo o que ele deseja, e aí sim eu vou fazer como eu chego até ele. Aí você tem os canais de distribuição. Hoje em dia todo mundo é omnichannel, é multicanal, e eu falo, você tem que estar em todos os canais, você tem que estar onde o povo está. É, O cara quer vender um produto que ele gosta, sem perceber se esse produto, seja ele qual for, ele é desejável do outro lado da linha.
Você não faz produto para você, você faz Não, compra. não é o seu sonho um negócio, um produto, não é sua realização e não é sua vontade. Essa é uma lição. É a primeira delas. Segundo, o Brasil é um país continental. Se eu tenho um bom produto, eu tenho que ter um bom canal de distribuição. Se eu não tiver canal de distribuição, não adianta nem ter marketing. Porque você vai vender e não vai Exatamente. entregar. Não, e o canal de distribuição que eu falo é o ponto de venda. Onde Eu tenho um puta de uma é. publicidade, eu vou para televisão, eu vou para internet, eu alcanço um monte de gente. Se eu não tenho uma boa distribuição, que eu digo é um bom local onde as pessoas vão me achar, que hoje não é só o e-commerce, você tem que estar em todos os lugares, não adianta ir. A tiazinha lá da boleira, porra, ela não vai dar um canal de canhão no marketing, mas a boleira tem o seguinte, ela tem um bom produto, ela que o produto esteja no lugar onde todo mundo possa ver. Seja ele na padaria da esquina, seja ela no tabuleiro dela, num sinal, mas ela tem que estar onde o produto. Aí o cara prova, beleza. Então você tem um bom canal de venda, um bom produto, né, o canal de venda e distribuição, um bom produto. Você tem que ter um bom marketing comunicar isso. Uma vez o Silvio brincou comigo: "Lázaro, por que que a galinha vende mais ovo que o pato?" Falei: "Sei lá, porra". Ele falou: "O ovo do pato é maior, melhor, tal, mas o pato bota em silêncio, a galinha já bota cacarejando, gritando, ela é boa comunicadora". boa comunicadora, sem E dúvida. se você comunica bem, Não tem problema em não tem vendas. problema em vendas. Então você tem essas partes. E outra coisa agora, que tá ficando, né, todo mundo tem o Instagram, a TV que ficou muito mais barata anunciar, Acessível, acessível. inclusive você pode ter acesso aqui. Exatamente. Você tem as mídias offline, que são os outdoors que são mais acessíveis, tudo tá mais barato para ser anunciado do que há décadas atrás, entendeu? Aí você tem que fazer o quê? Como eu vou oferecer algum serviço extra para fidelizar esse cara? Aí entra, por mais que eu venda uma caneca, como que eu faço essa caneca chegar na mão do Elvis? Como que eu vou fazer que toda vez que ele for provar essa caneca, ela não seja simplesmente um espaço para eu colocar um líquido para eu beber? Seja uma Você experiência. tem que começar a promover a experiência, entendeu? Então, o mundo está ficando mais sofisticado. Independente do seu tamanho, E da faixa social, da classe social que você vai você a tem que aprender a atuar. a atuar e ter essa sofisticação, entendendo a cabeça do cara de quem te deseja. Temos muitos empresários e empreendedores que têm uma visão de negócio, um conhecimento abrangente, até da linha de produção, mas essa formação na área de educação é fundamental? Fundamental. E vou te dizer, ó, já que você falou na área de educação, você é um bom político, você sabe disso. O povo, a população, incumbe o dever social na mão do prefeito, do governador, do presidente da república, do deputado. O social é com eles. E eu vou falar para você, social não é com você. Social é na mão do empreendedor. Sabe por quê? Aonde eu monto uma empresa, eu crio um ciclo positivo de prosperidade. Eu faço desenvolvimento humano, intelectual, eu gero riqueza. Essa riqueza vai para o mercado, volta para dentro da empresa, eu gero mais emprego. É a única forma que eu tenho de desenvolver uma sociedade, é através do empreendedorismo, que você estava falando comigo ali dentro, que para Exatamente. você é importante gerar emprego e tomar cuidado até com o urbanismo, que é um equilíbrio que tu tem que ter. Agora o cara, por causa da falta de educação, ele acha que a culpa da sociedade estar indo mal é do político. É. E muitos políticos se aproveitam disso. Só que para mim tá errado. O desenvolvimento está na mão do privado e você tem que gerar isso, cara. Você tem que criar Cria um porto seguro para que o empresário possa ter todas as condições, sem nenhuma barreira, e poder ali desenvolver o seu negócio e gerar essa transformação. o Hoje único capaz de gerar transformação social no planeta é a geração de emprego. emprego, nenhuma outra. Nenhuma outra. E até a sua preocupação com a reforma tributária Sim. é muito louvável e é verdadeira, porque nós vamos ter alguns apagões de empregos em determinadas regiões que tinham benefício estratégico para o incentivo de alguns segmentos, isso nós vamos ter, e nós temos que se preparar. O fato é o seguinte, São Paulo é São Paulo, São Paulo está bem organizado, bem estruturado para avançar e desde que a gente tenha uma visão estratégica e empresários como você. Se tivesse que dar uma lição ou uma dica especial para para que um empresário que esteja andando de lado, qual seria? Primeiro é o seguinte,
Se você tem que focar no setor, foque naquele que você domina. Eu recebo a pergunta todo dia: Lázaro, qual o melhor setor para investir? No que você domina. Se você não dominar, tu não tá lá. Segundo dele, foque em gente. Gente inteligente no lugar certo. Não economize no capital intelectual, tá? Depois, você tem gente. Aí você vai focar em todos os canais e as premissas de gestão, que é a cultura, que é a governança, que é a sua venda. Ah, eu sou pequeno, Lázaro. Pequeno é o seguinte, progresso depois ordem. Para você ter progresso, você tem que ter bom produto e gente boa, É isso aí. tá? Não economize no capital intelectual, gente. Não dá para você ter um cara bom pagando mal para ele. Você vai perder o cara. Vai perder. E ainda ele vai levar sua expertise. E quanto maior você fica, você vai precisar de gente mais sofisticada. Então você vai ter que aprender a fazer a pessoa crescer com você, e se ela não crescer, tu vai ter que tirar e pôr outro. Outra coisa para o empresário pequeno: nunca contrate um ser humano pela confiança. Contrate o ser humano pela capacidade e competência. Confiança deveria ser obrigação. Você não pode colocar seus amigos. Amigo batiza seu filho e vira seu compadre. É isso Você não pode colocar ele na sua empresa, entendeu? Mas você definiu com uma aula muito especial: capacidade, coerência, departamento de vendas, esforço acima da média, Total. deixa eu entregar mais do que está contratado. Agora vem cá, com toda essa experiência e o privilégio de ter liderado empresas do maior comunicador do país, de um dos maiores empresários da história desse país. Qual o seu propósito de vida hoje? Ser feliz, Uau! continuar fazendo muito mais do mesmo. Lázaro, e se acomodado? Não, porque na minha vida não tem mesmo, entendeu? Eu só sei uma coisa: a finitude é minha motivação. Eu sei que eu vou morrer. Acabou. Então, cada vez mais eu tenho que ser intenso. Elvis, eu tenho 56 anos. Eu não vou viver 112. Então, você me desculpa. Eu não tenho que tirar a pé aposentar, não. Eu tenho que ser mais intenso e fazer mais. E para eu fazer mais, eu tenho que ter saúde, ser feliz e ter família e tudo mais. Então é isso, cara. É simples assim, só que ao mesmo tempo é muito. Entende? Cara, você nasce, vive e morre. A morte deveria ser sua maior fonte de motivação, meu irmão. Acabou. É. É isso mesmo. Viver intensamente cada segundo dessa vida e viver a promessa. Jesus falou: ó, É isso. eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Ânsia. Acabou. Agora eu vou fazer um jogo rápido. Vai. Um grande empreendedor. Silvio. Silvio, um livro. Um livro, o meu, que importa é o resultado. O que importa é o resultado. É Que isso. fantástico. Eu vou comprar esse livro agora. Onde que consegue esse livro? Amazon você vai achar aí, todas as livrarias. O que importa é o resultado. Agora, se você não quiser ler o meu, pode ler Outliers. Outliers. E o esporte? Eu amo arte marcial. Uau. Kickboxing. Família? Primeiro lugar para tudo. Deus? Deus. É o seguinte: é crença para viver, propósito para sair da cana e causa para lutar. Uau. Entendeu? É isso aí. Lázaro do Carmo, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é aquele que gera recurso para prosperidade e para saúde para todo mundo. Uau. É isso aí. É isso aí. Quero te agradecer, agradeço a Deus por essa entrevista, um prazer te conhecer. Sério. Que história, que carreira, e ainda muito jovem. Tem mais uns 30 anos de produção No mínimo. contínua, no mínimo. Quero te deixar você um grande líder. Eu escrevi um líder, tenho estudado liderança nos últimos 20 anos. Escrevi um livro, A Cabeça do Líder. 40 Obrigado, princípios para uma liderança extraordinária. Obrigado. Obrigado, Will, pelo carinho. Eu que E agradeço. agradeço o convite. Agradeço. Obrigado, Brasil. Nunca se esqueça, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Fique nas nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon. Porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. A família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Air Fryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas
um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.